Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje abrimos com política e analisamos Rui Rio e o PST. Ainda na política, a CDS quer audição urgente com o Observatório dos Sistemas de Saúde. Falamos da falta de consenso político que prejudicou o Estado no processo da TAP. Analisamos o Dia dos Refugiados e na política internacional, os Estados Unidos abandonam o Conselho dos Direitos Humanos da ONU. São então estes os temas que marcam hoje a atualidade e comigo em estúdio tenho o Pedro Meira. Pedro Meira, obrigada desde já pela sua presença. De facto, hoje temos alguns temas que marcam aqui a atualidade e que podem também aqui mudar alguma, digamos assim, aquilo que é o mundo tal como o vemos hoje. Pedro Meira, começamos por Rui Rio, começamos por analisar aquilo que tem sido o PSD com Rui Rio, aquilo que se espera, aquilo que se pretende, o balanço que se faz. Olá Helena, boa noite a todos os telespectadores que nos seguem em casa. Helena, relativamente a Rui Rio, portanto, o balanço e análise que se pode fazer, o que eu faço, Rui Rio, portanto, tomou posse ou ganhou as eleições no PSD em janeiro deste ano, portanto, passaram, entretanto, 6 meses e o balanço que eu faço destes 6 meses é que Rui Rio foi e para mim pessoalmente, uma completa desilusão. Rui Rio foi um excelente autarca, foi um presidente da Câmara do Porto, não há a menor dúvida quanto a isso, mas como presidente do PSD, para mim tem sido, de facto, uma desilusão. E uma desilusão porquê? Esperava-se que o Rui Rio fosse realmente um grande opositor a António Costa, fosse o chefe da oposição e tivesse aqui, no fundo, quando digo oposição, a minha perspectiva da oposição é uma oposição destrutiva, uma oposição também construtiva e no fundo, a oposição não é só destruir. A apresentação de novas ideias, a apresentação de um projeto político alternativo ao PS e Rui Rio tem sido, no fundo, um candidato a vice-primeiro-ministro de António Costa, no fundo, mais um candidato a vice-primeiro-ministro do que um candidato a primeiro-ministro. Isso depois repercute-se e reflete-se na prática no PSD. Até porque, nos últimos meses, o PS tem descido percentualmente em termos de sondagens e o PSD não descola. O PSD mantém-se ali nos 27%, portanto, não sai dali. O que só demonstra que, de facto, se o PS desce e o PSD não sobe, o Rui Rio, de facto, aos olhos portugueses, não é uma alternativa credível para governar o país. E isto porquê? Porque o Rui Rio tem também tem um grupo parlamentar, primeiro não está presente na Assembleia da República, o que desde logo é um bocado inibidor Há aqui também uma divisão dentro do próprio PSD, que tem também essa imagem e que o Pedro acabou de referir relativamente a Rui Rio enquanto líder do PSD. Sem dúvida. Essa divisão veio desde logo portanto, no Congresso. O Rui Rio ganhou as eleições no PSD contra Santana Lopes, mas desde logo ali criou-se uma divisão muito grande. O Rui Rio ainda tentou que Santana Lopes e as forças afetas a Santana Lopes ou que estavam na oposição a Rui Rio no fundo, fizessem também o caminho junto a Rui Rio no Conselho Nacional, por exemplo, mas Santana Lopes, nestes 6 meses, já abandonou, no fundo, o Conselho Nacional, disse que não iria estar presente nos Conselhos Nacionais, por exemplo, muitas das vezes, o que só demonstra que não está 100% com o Presidente do Partido. Há, de facto, alguns deputados e uma parte dos deputados também não são afetos a Rui Rio, o que também não facilita o trabalho de Rui Rio no terreno, e, de facto, o Rui Rio tem sido uma mão cheia de nada, Passaram 6 meses e não vemos... Não há mudanças no PSD. Não há mudanças no PSD. Há uma tentativa de mudanças, houve logo aquele tiro no pé de ir buscar Helena Fraga para a pasta da Justiça. Helena Fraga desapareceu do mapa nestes últimos 6 meses, tem sido posta um bocadinho na sombra e não aparece, foi logo o Rui Rio uma falsa partida. Depois, ao longo destes últimos 6 meses, tínhamos Salvador Malheiro também, que seria, no fundo, ali... temos a questão, são tantas as atrapalhadas em 6 meses que temos aquela questão do secretário-geral que depois acabou por ter que sair devido ao crescente no seu currículo de um pretenso doutoramento nos Estados Unidos, no fundo houve ali alguém dentro do partido que passou essa informação à imprensa e acabou por criar ali mais uma atrapalhada. Por exemplo, Salvador... Logo nos primeiros meses, no primeiro mês... Isto são 6 meses que já passaram... Eu costumo dizer, são 6 meses que parecem quase 1 ano ou 2 anos, mas que nós não recordamos por boas coisas, recordamos sempre por falta no fundo, de ideias e por confusões e por atrapalhadas. Isto permite o quê? Permite que o CDS seja, neste momento, o líder da oposição às esquerdas unidas, ao PS e ao Bloco de Esquerda e ao PCP, porque as pessoas não se revêem, de facto, no Partido Social Democrata neste momento. Como é que vê a postura de Rui Rio relativamente aos professores, que de facto tem sido tema recorrente nas últimas semanas? Eu não conheço a opinião de Rui Rio relativamente aos professores.
acho que ninguém a conhece. E, portanto, Rui Rio, relativamente a isto, o grande tema do Rui Rio tem sido o combate ao interior. Aliás, estão a decorrer nestes últimos 2 dias as jornadas parlamentares, as primeiras jornadas parlamentares desde o tempo da liderança do Rui Rio, e no segundo dia o tema foi a demografia. A demografia e o interior. E acho uma coisa inacreditável, como é que ainda hoje se discute, de facto, estas assimetrias com o interior, e esta discussão veio à baila pura e simplesmente por causa dos incêndios no ano passado em Pedrógão Grande. Foi preciso acontecer uma desgraça para as pessoas se lembrarem do interior. Isto quando 70% ou 80% dos deputados que lá estão ou nasceram no interior ou têm origem no interior. E, portanto, o Rui Rio, relativamente a esta matéria, quer também dos professores, tem tido um papel, no fundo, faz ali uma crítica, porque sabe que tem que fazer oposição destrutiva ao PS, mas não apresenta alternativas que permitam aos portugueses sentir alguma segurança e alguma confiança. Por isso eu costumo dizer sempre e sublinhar que o Rui Rio é candidato e vai ser candidato nas próximas eleições legislativas a vice-primeiro-ministro e não a primeiro-ministro. E há aqui, no fundo, um bloco central que o Rui Rio a miúdo procura esconder, mas é um bloco central, no fundo, e há aqui uma conexão grande com o PS de António Costa, não é? Isso é uma coisa que nós vamos agora acompanhar este ano que vem a seguir. Há ou não uma aproximação, no seu entender, entre o PS e o PSD, entre António Costa e Rui Rio? Sem dúvida. Apesar de Rui Rio e António Costa, o próprio António Costa também procurar, no fundo, esconder isso, porque houve, quando Rui Rio toma conta do PSD, no início deste ano, e nos meses a seguir, fevereiro, março, uma aproximação muito grande. E o que é que acontece? O Bloco de Esquerda, sobretudo, opôs-se a essa aproximação, opôs-se a esse Bloco Central. Rui Rio, António Costa não fala mais no tema. Rui Rio, o que é que faz? Começa a fazer aqui uma ligeira oposição ao PS, tentando tomar a dianteira da oposição, mas no fundo nós vamos assistir a isso no próximo. Aliás, e as sondagens dizem-nos isso. O PS está a descer e, portanto, vai precisar, no fundo, de se virar para um lado ou para o outro. Portanto, não queira deixar cair também o PSD, porque vai precisar dele. E, no fundo, nós daqui a um ano, nem isso, vamos ter eleições legislativas, vamos ter as eleições europeias, e nessas eleições legislativas nós vamos perceber a conexão entre PS e PSD. E, portanto, eu continuo a dizer que o grande líder da oposição é o CDS e a Assunção Cristas, de facto, e o seu grupo parlamentar, que tem feito um trabalho excelente, de facto. E, de facto, tem apresentado também propostas concretas. Sim, tem feito eu acho que o CDS tem feito um trabalho magnífico em termos de oposição. Porquê? Porque tem feito uma posição construtiva. Estar na oposição não é só destruir, estar na oposição não é só criticar algumas medidas de quem está a liderar ou quem está a comandar o barco ou quem está a dirigir. É dizer o seguinte: os senhores estão a dirigir o barco, estão a dirigir o carro, estão a ir por este caminho, entendemos que este é o melhor caminho, há estes 3 caminhos alternativos. Nós propomos estes 3 caminhos alternativos. Os senhores poderão ir ou não ir, não é? Mas, no fundo, é ter um papel também de sugestão, um papel de construção. Acho que isto é fundamental e isto tem que haver, esta alteração, porque as pessoas já se aperceberam, porque senão isto... Passaram 30 anos desde o início da democracia, digamos assim, em Portugal, e as pessoas estão cansadas desta alternância. Estão cansadas desta alternância de poder, porque agora um, agora outro. Isto leva a quê? Conduz a que as pessoas entendam que somos todos iguais, e que os partidos são todos iguais, e não são. E é muito importante, mesmo em termos de trabalho de comunicação, trabalho de marketing político, começar a fazer, os partidos que estão na oposição, este trabalho de construção, apresentar alternativas, apresentar propostas, porque as pessoas revêem-se nisso. E acho que é fundamental haver esta mudança de paradigma, no fundo. Não vai ser fácil, porque sabemos como é que funcionam as máquinas partidárias, mas acho que é fundamental. Falta aproximadamente um ano, ou mais uns meses, para o próximo ato eleitoral. As sondagens recentes dizem que o PS desce nas intenções de voto. No entanto, o PSD também não sobe nas intenções de voto. Óbvio que ainda falta algum tempo, falta ainda muito trabalho também, mas que leitura podemos fazer destas sondagens, ou desta sondagem em específico que saiu esta semana? Helena, eu costumo dizer que nas sondagens, eu só acredito, como dizia o Churchill, nas sondagens que eu manipulo, não é? Realmente, as sondagens, nós dizemos que as sondagens, de fundo, muitas das vezes não são credíveis, mas são indicadores, e temos que olhar para elas, sem dúvida. E as sondagens dizem-nos isto, e os números transmitem isto. Se, portanto, o PS começa agora, no fundo, a vir ao de cima, e provavelmente já lá vamos, falando de outras situações como a saúde,
começam a vir ao de cima algumas coisas que estão a correr menos bem no país e que não dá para ocultar e que não dá para esconder, esta questão dos professores, a questão da saúde, etc. Isto tem levado a que o PS tenha descido, portanto, nas intenções de voto, nas sondagens, não é? E há uma descida, pensou nos últimos meses, de 9%. Isto é significativo. E como é que, se o partido que está a liderar e que está no poder deixa 9%, o grande partido, no fundo, da alternativa, que seria o PSD, não cresce, não sobe? Isto demonstra o quê? Demonstra que, de facto, as pessoas não veem uma alternativa credível ao Partido Socialista. Isto pode nos levar a quê? Se o Partido Socialista não tiver a maioria, vai ter novamente que criar aqui uma geringonça. E a pergunta é esta: a geringonça será com o PSD ou a geringonça será com os partidos que estão mais à esquerda? Não é? Isto vai ser um ano muito interessante em termos políticos nacionais, porque vamos ver onde é que isto nos vai levar, porque o próprio Bloco de Esquerda e o próprio PCP vão deixar de ser aqui aquela bengala, não vão dizer, no fundo, penso a notícia desta semana, ou foi ontem até, começou a negociação para o Orçamento de Estado de 2019 entre o Bloco de Esquerda, por exemplo, o PCP e o PS. Vamos ver como é que vai ser este Orçamento de Estado. Eu estou convencido que ali a comunhão de ideias, a comunhão de perspectivas por parte dos partidos à esquerda com o PS não vai ser tão pacífica como foi nos últimos 2 orçamentos, e portanto, ou dos últimos 3, e portanto vai ser interessante assistir a esta negociação, a esta discussão do Orçamento de Estado. Começou ontem, isto é uma telenovela que vai ter episódios muito para breve. Porquê? Porque o Bloco de Esquerda e o PCP também, para terem existência, continuo a dizer isto, para terem existência, para terem provas de vida, são partidos que foram sempre partidos de destruição, partidos de oposição. Para darem provas de vida, vão começar também a opor-se a algumas medidas que o PS vai nomeadamente apresentar. Com as questões laborais, já o disseram também. Por exemplo, nomeadamente com as questões laborais, com os professores, com as questões da saúde, no fundo, com todas as coisas que estão a correr mal, que o Bloco de Esquerda e que o PCP são coniventes também com essas situações, porque no fundo deram um apoio e passaram cheques em branco nos orçamentos que foram mal negociados por eles. Houve situações em que o Bloco de Esquerda e o PCP negociou, por exemplo, esta questão dos professores com o Partido Socialista, mas sem números, sem metas. E, portanto, sim senhor, negocia-se, mas depois até onde é que vamos negociar? E, portanto, este próximo Orçamento de Estado é um orçamento fundamental. Porquê? Porque sabemos que há eleições e o PCP e o Bloco de Esquerda não têm a menor dúvida, vão ter provas de afirmação, provas de vida, e vão, no fundo, começar a começam precisamente aqui também na discussão com o Orçamento do Estado para 2019? Eu acho que aqui é que começa o tiro de partida, no fundo, para as próximas eleições legislativas. As pessoas de fora não conseguem assistir a isso, mas quem acompanha mais de perto o fenómeno da política, no fundo, ontem começou a campanha para as legislativas. Muito bem. Pedro Meira, passamos agora para o nosso próximo tema. O CDS quer audição urgente com o Observatório dos Sistemas de Saúde, depois então do relatório ontem que dava conta da disparidade entre saúde pública e privada, entre aquilo que é a saúde tal como a vemos no sistema público e aquilo que é no sistema privado. Helena, portanto, o CDS, e bem por intermédio da doutora Isabel Garriça Neto, uma deputada que está ligada, portanto, à área da saúde médica e que tem tido um papel muito interessante, não é pelo ser do CDS, podia ser até do PCP, tem tido um papel muito interessante portanto, no Parlamento. Lá está, as pessoas dizem que os deputados são todos advogados e todos juristas, e não só. É importante haver várias profissões ou várias perspectivas dentro do próprio Parlamento. Porquê? Porque é médica e sabe do que é que está a falar. Este Observatório de Sistemas de Saúde foi um relatório que teve algumas conclusões, e as conclusões foram estas: que os cuidados de saúde primários em Portugal têm carências estruturais, que há hospitais em crise e agonia financeira. Isto não passa cá para fora. Isto o António Costa não passa cá para fora. Com a sua bonomia e com a sua boa disposição não passa cá para fora. Hospitais com crise financeira. Há as questões agora da contratação de profissionais por causa da passagem das 40 para as 75 horas. A falta de contratação de médicos especialistas, etc. Depois, a questão das administrações, dos conselhos de administração dos hospitais e das unidades de saúde. Isto é uma grande crítica, e é uma crítica, ela está apartidária, que este relatório do Observatório faz, que é a questão chamada accountability, que é a necessidade de prestação de contas por parte dos conselhos de administração dos hospitais. Os conselhos de administração dos hospitais, vamos ser muito claros, são todos feitos por nomeações políticas, quer por um lado, quer por outro.
e sabemos que são feitos por nomeações políticas. E é necessário que haja uma avaliação do desempenho dos conselhos de administração dos hospitais, porque são eles que gerem os hospitais, são eles, no fundo, que administram os dinheiros públicos que estão aplicados nos hospitais. E é necessário que eles prestem contas, que prestem contas de uma forma mais assertiva, de uma forma mais conclusiva, para que as pessoas saibam como é que os hospitais estão a ser geridos e estão a ser administrados. Porque os hospitais estão endividados. E, portanto, isto é grave, isto começa-se a repercutir no dia-a-dia nos nossos hospitais. Temos assistido nos últimos meses por exemplo, a questão no Hospital São João também se arrasta, da pediátrica, que se arrasta já há alguns anos, que continua, não há solução. Não há solução. Isto falou-se, daqui a uns tempos vai-se falar novamente, porque não há solução. Miúdos a serem tratados em contentores no século XXI, num país que se diz um país de primeiro mundo, é assustador, não é? E é algo que nós só nos deparamos com isso quando temos esse problema e quando recorremos aos hospitais. Portanto, é necessário também haver um maior investimento por parte, e eu penso uma das conclusões deste relatório, nos cuidados continuados, nas unidades de cuidados continuados e cuidados domiciliários, portanto, ao domicílio. Isto porquê? Isto é fundamental e é estrutural para o país, porque a saúde é uma área, além de ser uma área fundamental, é uma área que cada vez mais vai ser premente a sua necessidade de estar a funcionar a 100%. Porquê? Porque temos, como sabemos, Helena, um país muito envelhecido, é um país em que, portanto, cada vez, e bem, ainda bem, felizmente, as pessoas vivem mais tempo, duram mais tempo, temos cada vez mais idosos e os idosos com necessidades de recorrerem a hospitais, a cuidados continuados. Há carências estruturais. Há carências estruturais e é necessário haver uma forte aposta do Estado e dos governos e do governo atual na saúde. É fundamental. Nota-se, e de facto, este relatório é um reflexo daquilo que falta na saúde. Este relatório, no fundo, o que é? É uma auditoria, uma fotografia, digamos, uma radiografia à saúde. E essa radiografia diz-nos assim, o organismo, a radiografia, porque a radiografia, portanto, o sistema diz-nos o seguinte: cuidados de saúde primários com carências estruturais. Isto é gravíssimo. Crise financeira no Estado com dívidas dos hospitais a fornecedores. Portanto, isto é muito grave. É muito grave porque vai ter reflexos depois no dia-a-dia nos hospitais. E nos hospitais, se os hospitais não funcionam, o país acaba também por não funcionar. São cuidados fundamentais que se tem que dar às pessoas. As pessoas pagam impostos e pagam taxas para terem, no fundo, taxas moderadoras e pagam os seus impostos para terem estes serviços primários a funcionar de uma forma excelente, não é? No mínimo, regular. E isso não está a acontecer. E é necessário que haja essa aposta cada vez mais forte por parte, portanto, do Estado. E António Costa tem que ter algum cuidado quando trata desta questão da saúde, porque, no fundo, as pessoas apercebem-se disto, e o país, lá está, as sondagens depois demonstram isto, apercebem-se desta situação e é necessário que António Costa aposte e o Ministro da Saúde de uma forma mais eficaz em termos de saúde, não é? Este observatório tem ido de encontro ao que a doutora Isabel Garriça Neto, que, no fundo, é a bandeira, neste caso, o partido do CDS na Assembleia da República, que já tem vindo a alertar o Ministro da Saúde para estas situações nos últimos meses e é necessário, de facto, que o Estado não se esqueça, de facto, da saúde. Acha que tem sido esquecida a saúde? Tem. E vamos ser muito sérios e honestos nisto. Não é só este governo. Os anteriores governos também, a saúde tem sido, no fundo, quase que o parente pobre, juntamente com a justiça. São áreas, para mim, fundamentais no país, a saúde e a justiça. Isso tem sido o parente pobre, no fundo, dos governos e tem sido, no fundo, postos de lado em termos de prioridade. Isso é fundamental que não se esqueça e haja essa aposta cada vez mais nestas áreas, não é? Muito bem. Pedro Meira, falamos agora então do Estado novamente e falamos da TAP mais concretamente. Falta de consenso político pode ter prejudicado o Estado no processo da TAP? Esta falta de consenso político, esta notícia surge, Helena, devido a um relatório do Tribunal de Contas, que fez, no fundo, também, mais uma vez, e ainda bem que começa a haver este controle, até lá está. Isto é democracia, é isto. É o sistema
que se estuda o sistema dos checks and balances, que é necessário haver aqui algum controle, e esse controle é feito pelo Tribunal de Contas, por exemplo, e é feito depois, mais tarde, pela população nas eleições. Mas o Tribunal de Contas fez uma auditoria à revenda, à reprivatização e à recompra da TAP, fez esta auditoria a pedido do Parlamento. Sabemos que houve uma reprivatização e esta recompra da TAP, e que esta reprivatização e recompra não foram eficazes. Porquê? Porque não houve um consenso por parte dos partidos políticos. Houve depois uma alteração, temos isto no governo de Pedro Passos Coelho, depois passamos para o governo de António Costa, e a TAP desde 2008 que tem vindo, no fundo, a degradar-se em termos financeiros e económicos. E há uma recomendação que eu retive desta auditoria, portanto, do Tribunal de Contas, que são as notas que eu queria deixar aqui, que diz o seguinte, este relatório, que é necessário recordar ao Governo que deve assegurar um quadro regulador estável sobre a participação do Estado em empresas participadas, ou seja, nas empresas onde o Estado, empresas estratégicas, empresas onde o Estado tem um papel, no fundo, de posição dentro destas empresas, porque acham que é necessário haver uma posição estratégica do Estado nessas empresas, é necessário que haja um quadro regulador estável, que haja estabilidade, que haja uma adequada partilha dos riscos entre o Estado e o parceiro privado. Saber, portanto, também a responsabilidade, quais são os benefícios e quais são os prejuízos, e haver uma responsabilidade repartida, partilhada entre o Estado e o parceiro privado. Porquê? Porque senão depois é muito fácil este parceiro privado, as coisas correm mal. Vai haver uma injeção depois do Estado, ou uma injeção mais tarde de milhões de euros. E há ali uma segurança sempre, uma margem de segurança por parte do parceiro privado. E, portanto, é necessário haver aqui, esta recomendação precisa ser levada a sério, quer agora pelo Partido Socialista, que está no Governo, quer pelos outros partidos que possam vir a seguir. Um quadro regulador estável desta participação do Estado em empresas estratégicas. E isto que é a nota que eu retenho deste relatório e desta auditoria feita pelo Tribunal de Contas, esta recompra e a reprivatização da TAP. Quais foram os benefícios com este processo da TAP? Os benefícios para quem, Helena? Para o Estado. Os benefícios, eu vou dizer, não foram quase nenhuns, no fundo, não é? Sabemos que desde 2008 o Estado andou a injetar dinheiro na TAP, andou a injetar milhões de euros na TAP. Podia ter havido aqui uma privatização mais rápida, uma privatização mais eficaz, e eu acho que aqui na TAP também houve aqui uma situação que é muito importante. O administrador da TAP, o Fernando Pinto, creio eu, brasileiro que esteve em Portugal a administrar a TAP, teve muitos anos ao lembro da TAP, e devia ter havido aqui uma alteração logo da administração da TAP a meio do percurso. E acho que este administrador da TAP também tem aqui alguma responsabilidade nesta matéria, porque não se compreende como é que a TAP dá prejuízos avultados como deu ao longo dos últimos 10 anos, não é? Pedro, passamos agora para, e eu faria aqui um paralelismo entre aquilo que são os nossos Isto é uma forma muito resumida, isto é um tema muito vasto. Exatamente, faria aqui um paralelismo entre estes dois temas. No dia em que se celebra o Dia Mundial dos Refugiados, ontem ficámos aqui também a saber, e agora fazendo então este paralelismo com aquilo que é o tema relativo à política internacional, uma decisão de Donald Trump que de facto pode aqui comprometer muita coisa e pode mudar o rumo também de muita coisa. Exato. Donald Trump entendeu que os Estados Unidos deviam abandonar a Comissão, o Conselho, está-me a faltar o termo, de Direitos Humanos das Nações Unidas. Isto porquê? Porque, e para que as pessoas saibam, Donald Trump entende que essa Comissão, que esse Conselho, no fundo, abriga e alberga alguns países que não protegem os direitos humanos, como o caso da Venezuela, o caso do Irão, etc., e faz recomendações constantes e permanentes, em vez de fazer recomendações, por exemplo, a esses países que violam os direitos humanos, faz recomendações, e fez, creio eu, 34 recomendações nos últimos anos, a Israel. Entende os Estados Unidos que, no fundo, há aqui uma politização por parte deste Conselho, e entendeu, portanto, desta forma, sair do Conselho, dizendo que este Conselho está a ser manipulado, está a ser orientado pela Rússia, pelo Irão e por outros, pela China, etc. Não é? E entendo que, portanto, este Conselho de Direitos Humanos não tem um papel ativo na promoção e na concretização dos direitos humanos. Defende Trump também que os Estados Unidos vão continuar a apostar na defesa dos direitos humanos, na promoção dos direitos humanos, mas fora deste Conselho. Isto para mim aqui o grave nesta situação, nesta saída de Donald Trump, é que as Nações Unidas são financiadas, como nós sabemos, pelos Estados Unidos, na maior parte o bolo do orçamento pelos Estados Unidos, e a importância da permanência dos Estados Unidos nas Nações Unidas para haver uma paz mundial e uma estabilidade, no fundo, mundial. As imagens que nos têm chegado dos Estados Unidos são posições de força.
são as melhores. Donald Trump, no fundo... Nós temos visto crianças dentro de jaulas, separadas dos pais. É absolutamente inacreditável. Isto é Donald Trump, a falta de bom senso, a falta de noção de Donald Trump e da administração de Donald Trump. O mundo não está a ter tolerância zero com o Donald Trump, isto fazendo também aqui aquilo que o Donald Trump chama de tolerância zero. Eu acho que o mundo tem que ter tolerância zero com o Donald Trump, só que o drama é este, não é o mundo que elege Donald Trump. Quem elege Donald Trump são os americanos. Esse é que é o grave da questão, não é? E Donald Trump só demonstra aqui, lá está mais uma vez, e é permanente isto, uma falta de consenso, uma falta de senso, uma falta de equilíbrio emocional que lhe permita dirigir um país como os Estados Unidos, com importância mundial, e que tem os Estados Unidos no globo, que sempre foi uma referência, no fundo, para o mundo, e neste momento é uma referência negativa, não é? Muito bem. Pedro Meira, terminamos então hoje a falar mais uma vez aqui de Donald Trump e também aqui a falar do Dia Mundial do Refugiado. Pedro Meira, voltamos a ver-nos daqui a 2 semanas. Obrigada. Foram então estes os temas que marcaram hoje o Espaço Opinião. Eu regresso amanhã.